Quanto tempo que eu não faço isso, meu Deus, vamos lá. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Camila e quanto tempo, não é mesmo? Eu não vou me desculpar por estar em falta aqui, porque a vida é corrida, eu tenho feito muitas coisas, estou estudando, tenho tentado trazer um pouquinho mais de movimento lá nas outras redes, segue lá então se vocês quiserem ver. Por estar em falta aqui, estou tentando compensar por lá. Mas assim, enquanto esse canal não monetizar, fica difícil de me dedicar 100% a ele. Então se inscreve aqui no canal pra me ajudar, porque enquanto a gente não tiver aí uma monetização aqui nesse YouTube, a gente não consegue ficar 100% focado no nosso canal. E isso é muito triste, porque o nosso canal é muito legal, tem muitos vídeos de artes, tem vlogs, tem muitas coisas acontecendo aqui. E eu tenho muita vontade de continuar fazendo, mas eu preciso da sua ajuda pra isso, então deixa o like, compartilha com as pessoas. Vamos ajudar aqui pra gente poder continuar tendo vídeos de arte e vlogs também. Me deixa nos comentários o que vocês querem, mas hoje é dia de cumprir a minha promessa com o iPad. E bora lá pra mesa, que eu já falei demais. Bom, talvez a câmera balance um pouco hoje, porque eu não consegui prender o celular direito, mas vamos lá que eu acho que vai dar pra fazer um vídeo legal mesmo assim. Bom, essa é a primeira tela do Procreate, quando você abre o aplicativo. Então aqui ficam salvos os seus projetos, você consegue agrupar eles. Então, por exemplo, os motivacional de segunda estão todos aqui. Os desenhos você consegue agrupar de acordo com a sua organização, o que você quiser, o que você achar mais legal, enfim. Você fica livre para fazer a sua organização aqui dentro dessa página inicial. Você consegue importar arquivos, fotos. Para você selecionar alguma coisa, alguma pasta, enfim, você clica nessa seleção aqui e para fechar você volta aqui. E esse sinalzinho de mais, você abre um novo arquivo. Aqui já tem alguns tamanhos pré-selecionados. E também tem os últimos tamanhos que você utilizou. Então, por exemplo, eu abri esse tamanho aqui. Seria para uma publicação, por exemplo, no Instagram. Então, quando você abre, essa é a tela inicial aqui já de onde a gente vai trabalhar o nosso desenho. Nós temos a galeria para voltar, então lá para aquela área inicial. Se você clicar aqui, você volta para a galeria. Clica de novo para entrar no seu projeto. Aqui a gente tem algumas ações, algumas funções. Então, por exemplo, para você adicionar arquivo, foto, tirar uma foto também com a câmera do iPad, adicionar texto, cortar, copiar, criar telas, esse tipo de coisa. Aqui é para algumas ações que você vai fazer na sua tela mesmo, então cortar e redimensionar. Assistência de animação, que a gente vai falar disso mais pra frente em outro vídeo. Assistência de página, guia de desenho, que é muito legal também. Referência, virar horizontal, vertical e algumas informações de tela. Aqui você tem para compartilhar, então para você exportar o seu arquivo, você tem algumas opções de compartilhamento. Então, principalmente JPEG, PNG, o que a gente vai usar para postar ali no Instagram, por exemplo, ou então se você precisar de um PDF, dependendo do trabalho que você estiver fazendo. Enfim, tem várias opções aqui de exportação para você compartilhar. Tem o MP4 quando a gente for fazer uma animação, enfim. Tem muitas opções aqui. O vídeo, que é uma coisa bem legal que eu vou mostrar para vocês no final. Ajustes da interface, então você pode fazer aqui a configuração de acordo com o que você achar melhor. Você pode deixar a interface clara, a interface escura, enfim, você tem algumas alterações que você pode ir fazendo. Isso você pode ir testando com o tempo ou com aquilo que você achar que melhor condiz ali com o que você vai, com você mesmo, sabe? Essa parte é mais livre mesmo e individual, né? Aqui a gente tem alguns ajustes que a gente pode fazer, que a gente vai utilizar aí
para fazer algum efeito no nosso desenho, enfim, a gente vai utilizando isso aos poucos aqui e é legal ir testando e vendo os efeitos que você mais gosta, porque até é nessa que a gente descobre ali os nossos estilos de desenho, nosso estilo de arte, aquilo que a gente gosta de fazer. Na sequência aqui a gente tem algumas seleções, então automática, mão livre, o retângulo, elipse, copiar, colar, para inverter a seleção, remover a seleção, enfim, tem algumas ações aqui que a gente pode fazer. E aqui é como não tem nenhum elemento ainda, não dá para mostrar para vocês, mas é só uma seleção para você andar com o seu desenho, diminuir, aumentar ele, enfim. Uma coisa que é importante falar é que o Procreate ele trabalha com pixel, então ele não tem a versão vetor dele, diferente do Fresco. Se você quiser fazer o seu desenho direto no Fresco também, lá tem a opção de vetor, então eu acho que o Fresco acaba sendo mais interessante ainda do que o Procreate. Principalmente se você trabalha assim com alguma coisa que precisa de vetor, o Fresco ele é ótimo para isso. Então aqui você tem que tomar bastante cuidado, porque uma vez que você fez um elemento muito pequeno ou um elemento muito grande e diminuiu ele, depois para você aumentar, você vai ter o problema do pixel perder a qualidade, né? Então fiquem atentos nisso, às vezes é bom fazer um arquivo num tamanho maior para você não perder a qualidade caso você queira fazer, por exemplo, uma estampa numa camiseta. Com um arquivo muito pequeno você vai perder a qualidade com certeza. Aqui a gente tem os pincéis, então a gente tem os utilizados recentemente, os favoritos, que você pode favoritar mesmo os seus pincéis e colocar aqui. Se eu não me engano, acho que essa pasta fui eu que criei, inclusive, porque você pode criar a sua pasta de pincéis, você pode criar pincéis, como por exemplo, a gente tem aqui, isso eu vou ensinar tudo mais pra frente, tá? Mas eu só tô passando aqui em geral da nossa interface para vocês irem se familiarizando. Mas basicamente você pode criar o seu pincel, por exemplo, eu tenho algumas assinaturas que eu fiz, tem o motivacional de segunda aqui, tem uma assinatura antiga que eu usava, o da Dona Raposa também, quando eu assinava como Dona Raposa. Enfim, você pode criar os seus pincéis, colocar os seus favoritos. Aí tem alguns pincéis, todos os pincéis que eu tenho aqui, eles já vieram com o aplicativo. Eu ainda não fiz nenhuma compra de pincel novo, mas assim, tem muitas opções para vocês comprarem. As pessoas desenvolvem muitos kits de pincéis e eu acho muito legal porque tem muitos efeitos que eu sinto um pouco de falta aqui hoje e eu sei que as pessoas fazem e fica incrível, mas tudo no seu tempo. A hora que eu achar necessário comprar, eu compro pra fazer, enfim. Mas o que a gente tem aqui dá pra trabalhar super bem, dá pra fazer desenhos muito legais, é só utilizar a criatividade e tem muito pincel, então aproveita o que vocês têm aqui antes de sair comprando um monte de coisa, porque às vezes nem tem necessidade e é mais você se adaptar à sua técnica, sabe? Então aqui a gente tem os de esboço, tinta, desenho, pintura, artístico, caligrafia, enfim, tem muita coisa, tem texturas, enfim, tem muita coisa mesmo, como vocês podem ver, coisas pré-montadas, tem pincel até de luz, assim, que você consegue fazer efeitos de luz, materiais, então tem alguns materiais aqui que imitam alguns materiais, né, então madeira, pele de animal, enfim, cabelo, você tem muita coisa aqui legal e dá pra trabalhar muito bem com tudo que a gente tem aqui. Não sei se vocês viram que se você clicar em cima do pincel, assim, né, então ele tá selecionado e você clica. Você tem algumas alterações que você pode fazer dentro dos pincéis que já tem aqui mesmo, ou quando você for criar o seu pincel, é dentro dessa tela que você vai trabalhar. E tem muitas especificações que você pode fazer e mudar os pincéis completamente. Você pode, inclusive, duplicar, arrastando aqui pro lado, duplicar o pincel e aí fazer um segundo pincel em cima de uma base de um pincel que já existe, só que com algumas especificações diferentes
daqui já tem aqui, e aí você vai ter muitos modelos de pincéis. Gente, é muito legal, dá pra trabalhar muito com o que já tem aqui. Como eu disse, é só saber trabalhar a criatividade. Bom, aqui a gente tem essa ferramenta, é a ferramenta de borrar, mas basicamente ela faz isso aqui, olha. Eu vou pintar aqui, e aí eu vou pegar essa ferramenta e ela vai borrar de acordo com a textura que tiver selecionado aqui, o que eu já tenho, sabe? Então você consegue... Eita, banguela! Não, filho, vem cá. Não. Ele sempre que eu começo a mexer com a caneta, ele vem atacar a caneta. Enfim, você consegue fazer alguns efeitos, assim, bem legais, de misturar cores, tá vendo? Fica uma coisa bem legal. Então, é muito de criatividade, você pode fazer muitas coisas, ó, 2 dedos, pode ser 2 dedos assim também, é que geralmente a gente tá com a caneta, a gente faz assim. Mas você pintou aqui, por exemplo, fiz errado, quer voltar, só fazer isso aqui, ou então volta aqui pela setinha lateral e aqui refaz o que você tinha feito. Lembrando que se você sair e voltar pra galeria, você já não consegue desfazer alguma coisa que você fez, então... Cuidado para não desligar e sair da galeria, que ele vai zerar aquela informação que ele estava gravando já, tá? Aqui a gente tem a borracha, que a gente também pode escolher o tipo de pincel, tá? É para apagar o que a gente fez e você pode usar o efeito se você quiser também. Aqui ficam as camadas, que você pode ir criando várias camadas. Lembrando que... os documentos do Procreate têm um limite de camadas, e isso vai de acordo com o tamanho do arquivo. Quanto maior o tamanho do arquivo, acho que menos camadas você pode criar. Então, fica maior no sentido de tamanho mesmo, né? Então, quanto mais pixels você faz Por exemplo, esse daqui é... Se eu não me engano... Deixa eu ver... Informações de tela... Dimensões, esse aqui é 2048 pixels por 2048, é um arquivo bem grande, então com 300 dpi, então isso acaba diminuindo a quantidade de camadas disponíveis. Aqui a gente só tem 124, aqui a gente tem 121 disponíveis e 3 que eu criei 3 camadas, então assim, conforme o seu arquivo for ficando muito grande, ele vai diminuindo a quantidade de camadas ou aumentando. Enfim, eu não sei exatamente como que o Procreate faz esse cálculo aqui para diminuir ou aumentar a quantidade de camadas. Eu sei que tem um limite. Isso eu acho um pouquinho complicado. Pensando, por exemplo, no Photoshop, que você consegue criar camadas infinitas ali. Pelo menos eu nunca cheguei no limite de camadas do Photoshop, não sei se tem, eu acho que não. Você consegue trabalhar com muitos detalhes. Aqui você tem que tomar bastante cuidado, então... eu gosto de manter as camadas separadas, porque facilita na hora de você desenhar. Quando você, por exemplo, vai fazer um desenho... deixa eu pegar esse pincel aqui. Você fez um desenho aqui... deixa eu fazer uma coisa melhor, vai. Você fez um desenho aqui. Aí no futuro você quer mudar a cor dele, você... com camadas separadas fica mais fácil de mudar essa cor do que se eu tivesse mais um outro desenho aqui em cima, sabe? Se eu fizer outro desenho aqui, por exemplo, de outra cor. E eu quiser mudar a cor, tá vendo? Eu vou ter uma dificuldade muito grande de fazer essa mudança. Então, camadas separadas é melhor por conta disso. Só que a gente tem um limite, então a gente vai ter um limite ali de cores também, enfim. Tem que ficar de olho na quantidade de camadas pra você não perder aí no desenho. Mas tem bastante camada, dá pra desenhar bastante. Isso eu acho que só complica um pouco mais na hora de fazer a animação. Mas aí quando for o vídeo de animação eu explico melhor isso pra vocês. E aqui a gente tem a cartela de cores. A cartela de cores também tem muita coisa legal. A gente tem esse formato aqui. A gente tem esse formato aqui também. Esse formato que é muito legal, você consegue... escolher as cores, por exemplo, aqui, complementar. Nossa, o Banguela destruindo tudo. Por quê, filho? Por quê? Você consegue selecionar, por exemplo, cores análogas, tá vendo? E ele vai te dando as cores
conjuntos dessa classificação de cor. Enfim, é muito legal mesmo. Tem aqui também que são informações importantes quando você vai, por exemplo, desenvolver uma coisa que vai para um site, enfim. Isso daqui já são ferramentas mais legais para quem trabalha mesmo com essa parte de ilustração, enfim. E aí você tem RGB, enfim, tem muitas opções aqui. E aqui tem as paletas que você pode construir. Então, por exemplo, eu tenho a paleta de cores que eu uso para o motivacional de segunda. Essa daqui eu não coloquei título, mas enfim, são algumas cores que eu gostei de usar. Aqui é outra paleta minha também. E essas são paletas que já vieram dentro do Procreate prontas. Você pode baixar, tem gente que monta paletas para você comprar também. Eu acho legal, dá pra você fazer várias opções de paletas de cor. Ai, gente, é bem legal. Vocês podem explorar bastante. E aqui ela ainda aparece numa outra configuração com o nome da cor. Enfim, é bem legal. Parece aquelas cartelas de tinta, né, de parede. Fica bem legal assim também. Você pode voltar para compacta. Enfim, aqui você, nesse maisinho, você adiciona e cria uma nova paleta, por exemplo. E tem algumas outras funções que, enfim, eu nem testei. Por exemplo, essa nova a partir de câmera, provavelmente ele cria alguma... Vamos testar aqui. Ok. Só acho que... Eu não sei se ele vai filmar. Acho que não. Daqui acho que às vezes era a configuração. Olha, tá vendo? Ele vai... Eu vou colocar... Por exemplo, aqui. Ele vai criando... Ai, gente, isso é muito legal. Ele vai criando de acordo com o ambiente. Isso daqui nem eu tinha visto ainda. É que eu não vou conseguir mostrar pra vocês agora, mas quando eu viro pra lá no quarto, tá vendo? Ele vai mostrando a paleta de cor do quarto. Muito legal. Eu vou dar até um ok aqui pra gente ver. Vamos ver? Deixa eu tentar assim. Olha que legal, ele criou a paleta de acordo com a foto. Isso daqui eu não conhecia. Enfim, achei bem legal também, porque você pode fazer com muitas opções, né? E eu vou apagar essa aqui porque essa paleta ficou feia. Mas enfim, é isso, gente. Essa é a interface principal aqui do Procreate que você vai precisar utilizar para trabalhar com ele. Basicamente é isso. Então, o que geralmente eu faço é começar... Ah, eu não falei dessa parte. Aqui é bem legal, você pode... Ele já tem pré-pensado aqui o plano de fundo, então se você clica aqui, ele já vai pedir para você selecionar uma cor, por exemplo, né? Então você já pinta automaticamente, mas você também pode desabilitar a camada aqui e, por exemplo, pintar puxando, né? Você segura aqui na cor e puxa pra cá, assim, e solta e ele vai pintar também. Bom, gente, esse foi só o primeiro vídeo, então, da nossa série de vídeos que vai ter aqui sobre o Procreate. Eu sei que é muita informação, o vídeo já ficou gigantesco só nessa primeira parte. E é por isso que eu vou trazer em várias partes, porque senão a gente vai ficar aqui pra sempre. Essa primeira etapa do vídeo, eu queria mostrar pra vocês todos os pedacinhos que tem do Procreate ali, que a gente pode usar pra vocês já começarem a explorar. Explora os pincéis, principalmente. As paletas de cores, já vai treinando aí. No próximo vídeo eu quero trazer para vocês alguns desenhos simples pra gente começar a treinar aí dentro do Procreate aos nossos desenhos e criar essa rotina aí de desenhar em camadas, trabalhar as nossas paletas de cores. Depois a gente vai falar sobre um desenho mais elaborado e como você pode criar desenhos com mais efeitos, mais elaborados. E por último, eu vou falar sobre a animação, que é a parte favorita ali minha, pelo menos, do Procreate. E a gente vai fazer, então, alguma animaçãozinha aí pequenininha e começar a usar a criatividade de vocês aí para criar animações incríveis também.
Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!